Convidamos para proferir a palestra de abertura com o tema Aspectos polêmicos da responsabilidade civil médica, o doutor Miguel Kifuri Neto. Eu fiz aqui um resumo. Meu tema, todos sabem, eu tenho estudado aí ao longo do tempo, e a começar pela minha dissertação de mestrado aqui na Universidade Estadual de Londrina, a responsabilidade civil do médico. Então, eu gostaria, desde logo, de dizer aos eminentes congressistas, aqueles que aqui se encontram, né, meus queridos colegas, que alguns temas de direito médico e da saúde, eles ficam mais na abrangência e na área de atuação do biodireito, que seria aí uma bioética, com noções jurídicas, temas, por exemplo, como a reprodução humana assistida. Hoje nós tivemos aí a edição de uma nova resolução do Conselho Federal de Medicina, até um repórter aqui da Folha de Londrina, o Vitor, que falou comigo, eu até pedi aqui a cópia, já estou verificando a resolução, tratando dessa matéria. Estão dizendo aí, mais ou menos normatizando essa questão de barriga de aluguel, né? Aquela pessoa que, por um contrato, cede a mulher, né? Cede o útero, para que ali ela possa gestar, né, um embrião que tem um pai e uma mãe, né, daquele ser que vai ser gestado, diferentes dela, que evidentemente não é ela, né? E que direito teria essa pessoa, se eventualmente há, por exemplo, algum problema no momento do parto, e essa pessoa tem que sofrer uma esterectomia, a retirada do útero. Então, como ficaria? Quem se responsabilizaria por esse dano a essa barriga de aluguel? Aqueles contratantes, o pai e a mãe, né, se responsabilizariam? Então, há umas questões aí que talvez dependessem, creio eu, de um ato normativo no futuro, né, uma iniciativa legislativa, aí por diante. Mas eu já quero de antemão dizer aos senhores que o tema que nós temos estudado diz mais respeito à responsabilidade civil, a essas consequências de determinados danos na área médico-hospitalar. Não que não haja dano possível também nesse domínio da reprodução humana assistida. Por exemplo, tivemos um caso julgado pelo nosso Tribunal de Alçada, né, aquele caso que agora também foi objeto dessa resolução, o período em que o embrião pode ficar congelado, né? Que o período era de 5 anos, agora o Conselho Federal de Medicina reduz para 3 anos esse período de congelamento do embrião. Mas lá em Curitiba, naquela época em que essas células tronco, elas dominavam aí a perspectiva da medicina do futuro, atribuindo-se aí verdadeiros milagres, né, à célula tronco, um laboratório de Curitiba, de São Paulo, perdão, foi contratado por um pessoal de Curitiba, o pai e mãe, para fazer a coleta das células tronco lá do cordão umbilical do primeiro filho. E naquela época de greves aí do transporte aéreo, esse técnico chegou tarde, após a meia hora, que é o período tecnicamente recomendável para a coleta desse material. E inviabilizou-se a coleta da célula tronco. O pai e a mãe ingressaram com uma ação de reparação de danos, aí sim, a responsabilidade civil, pedindo uma indenização pelos danos morais decorrentes da não utilização dessas células tronco no futuro, se eventualmente o filho viesse a manifestar alguma patologia que dependesse dessa terapia aí com células tronco. O juiz, nosso colega lá em Curitiba, julgou improcedente a demanda indenizatória, dizendo que aí era um exercício de futurologia, que nada poderia assegurar que houvesse essa situação no futuro, né? Toda essa dependência, se a criança ficasse doente, se essa patologia pudesse ser curada com célula-tronco, se existisse as células-tronco e tal. E o tribunal, né, o falecido desembargador Ronaldo Schumann, foi o relator, acabou dando R$10 mil de danos morais para o pai e 10 mil para a mãe, 20 mil ao todo, sob a alegação de que se perdeu pelo menos a chance de no futuro, né, uma possibilidade aí de uma cura dessa criança no futuro. Então, os senhores vejam que há consequências também quando
essa reprodução assistida, ela não atinge aquela expectativa do casal, por exemplo, que se submeteu aí, né, a qualquer forma de fecundação artificial. Por exemplo, lá nos Estados Unidos, há demandas, eu até escrevi alguma coisa a respeito disso, mas por esse enfoque da responsabilidade civil, onde a criança não tinha a cor dos olhos que o médico havia assegurado aos pais que a criança teria. Eu queria lá a criança com olhos azuis e nasceu a criança com olhos castanhos, por exemplo. Então, vocês vejam a que ponto chega aí essa sofisticação, né, da ciência e esses desdobramentos, que todos eles possíveis no âmbito da responsabilidade civil. Eu pensei muito quando o professor José Ricardo me convidou para essa breve palestra aqui com os senhores, qual seria um tema que interessasse, de modo geral, aos nossos acadêmicos, aos estudiosos do direito, aos nossos professores de direito que aqui se encontram e aos colegas aí no dia a dia das suas varas cíveis. Então, selecionei alguns temas muito rapidamente sobre os quais eu vou discorrer, né, para os senhores. Alguns temas eu acrescentei, aí eu estou reeditando aí os meus 2 livros, fazia quase 2 anos que estavam pendentes aí de atualização para essa reedição, principalmente a atualização à luz do novo Código de Processo Civil, que eu fiz lá algumas anotações processuais a essas demandas indenizatórias, e volta e meia há alguma alusão ao CPC. Então havia necessidade de atualização. Mas agora já mandei lá para a editora e alguma coisinha, alguma pesquisa, né, que eu vou aqui muito ligeiramente discorrer para os senhores. Primeiro detalhe. O que se verifica no mundo hoje, em matéria de responsabilidade civil, é uma preocupação maior, não só com essa finalidade reparatória ou compensatória da responsabilidade civil. Quer dizer, alguém pensar somente na responsabilidade civil, houve aí uma má prática médica, uma ação culposa que causou dano. E, ao invés de haver uma preocupação imediata, tão somente com a obtenção de uma indenização em pecúnia, ou uma compensação de dano moral, ou mesmo essa reparação em dinheiro daquele dano sofrido pela vítima, que era o paciente, nós também teríamos que fazer uma certa parte, nós, operadores do direito, no tocante à segurança do paciente. Quer dizer, pensarmos também nesses termos de segurança do paciente. O que poderia ser feito, ao invés de só pensarmos naquele dano já concretizado e na busca de uma reparação, de que maneira nós, né, juízes, por exemplo, o que nós podemos fazer, os advogados que aqui se encontram, para aumentar aí a segurança do paciente? Me fizeram essa indagação aí num simpósio que eu participei em Brasília, sobre exatamente segurança do paciente, promovido pela Anvisa, essa Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Eu disse, olha, segurança do paciente, para nós, do Poder Judiciário, os aplicadores do direito, por exemplo, seria muito mais recomendações, dar ênfase à atividade preventiva, né, do que propriamente resolver ou encetar alguma iniciativa que acabe redundando em segurança do paciente. Mas, de qualquer forma, eu acho que pelo menos a preocupação, sabermos que no centro da atenção e no centro dessa temática está o ser humano, o paciente, a pessoa, com toda a sua dignidade de ser humano, com todas as exigências, né, de respeito à integridade física, psicofísica desse ser humano. Então, os senhores tenham a certeza que na nossa atuação diuturna, aí, aplicando o direito, há essa preocupação em se respeitar, sobretudo, o paciente, a figura do paciente. Se bem que nós ainda não tenhamos aqui, aí mais ou menos, né, assimilada de uma maneira generalizada, essa questão da responsabilidade civil sem dano, essa responsabilidade que tem como foco medidas de prevenção, e se o responsável por essas medidas preventivas não as toma, não providencia essas medidas, ele poderia, mesmo sem dano, ser responsabilizado porque não adotou medida preventiva. E uma eventual condenação em pecúnia reverteria para um fundo que investiria
na segurança do paciente, investiria em medidas aí, em gerenciamento de risco, em se afastar a possibilidade, que hoje é muito frequente, de algum dano, né, relacionado à prática médica. Então, o que seria aí também uma atividade, né, e futura, quem sabe, nossa do direito, é no sentido de estimular essas práticas preventivas, né, visando, sobretudo, a se atingir esse ideal colimado aí, que é a segurança do paciente. Eu queria também dizer aos senhores que hoje é uma preocupação muito grande em relação ao paciente, com a autonomia da vontade do paciente. Então, aquilo que nós estudávamos também, responsabilidade civil, por exemplo, consentimento informado, que era a necessidade do médico. Esse consentimento informado, ele tem base, né, normativa, infraconstitucional, no artigo 15 do Código Civil Brasileiro, que diz que ninguém será submetido a tratamento ou intervenção sem um risco de vida, que está lá, o risco de morrer, né, sem o seu consentimento. Então, senhores vejam, o médico, quando ele obtém o consentimento do paciente, ele deve esclarecer ao paciente quais são os possíveis, estatisticamente relevantes, riscos daquele tratamento, daquela intervenção. Então, fala, dona Maria, a senhora vai se submeter aqui a uma cirurgia, uma neurocirurgia, mas a senhora corre o risco de morrer, de ficar surda, de ficar cega, porque esse tumor está entranhado aí no seu cérebro, e essa retirada do tumor, essa extirpação do tumor, pode acarretar consequências imprevisíveis. A senhora ainda assim concorda em se submeter a essa neurocirurgia que eu, aqui, o médico, doutor fulano, vou encetar? Não, doutor, eu sei que se eu não tirar esse tumor eu posso realmente aí morrer, então eu quero primeiro, vou correr o risco da cirurgia. Então, é o consentimento informado. Em português, bem claro, acessível ao nível de compreensão do paciente, não adianta um termo pré-elaborado, cheio de expressões, né, aí num linguajar de técnica médica, termos científicos, que a pessoa não entenda. Ainda mais com um problema na cabeça, né, um tumor, que ela vai entender 6 páginas ali de um termo de consentimento informado. Então, claramente, documenta aquilo, documenta de maneira também singela, às vezes até com uma anotação no prontuário, com uma assinatura do próprio paciente, alguma testemunha ou coisa do gênero. Então, esse consentimento informado, ele atinge não só aos objetivos que estão esculpidos lá no artigo 5º caput da nossa Constituição, como também no 2º, inciso 3º da própria Constituição. Esse respeito à dignidade do ser humano e a essa possibilidade de dissentir, de recusar o tratamento. Vejam como isso acaba desencadeando demandas de responsabilidade civil. Tivemos um caso que eu sempre cito, foi o primeiro julgado pelo STJ, que abordou a temática do consentimento informado. Aquele caso de uma senhora lá no Rio de Janeiro, que estava com a visão turva, num dos olhos, numa das vistas, e tinha um tumor no cérebro, tumor benigno, não maligno, e se submeteu à cirurgia. Qual foi o resultado da cirurgia? O tumor foi extirpado, só que ela ficou cega, cegueira bilateral, cegueira total. Ela moveu uma demanda em face do médico e da clínica de neurologia lá do Rio de Janeiro, da Santa Casa da Misericórdia do Rio de Janeiro, dizendo o seguinte: ninguém me disse que eu poderia ficar cega. Então, com essa falta, e ninguém comprovou que tivesse dito a ela que ela poderia. Disseram que eu poderia morrer. Agora, cega, não. E o tribunal concedeu uma indenização porque tecnicamente a cirurgia foi um êxito. Não houve culpa médica, não houve imperícia do médico, negligência ou qualquer forma de imprudência. O STJ, o ministro Rui Rosado, foi o relator, ele manteve a decisão, dando R$300 mil de danos morais e um pensionamento vitalício de um salário mínimo para essa senhora, pela cegueira total. A senhora, evidentemente, não exercia atividade laborativa, mas todos nós sabemos que, mesmo alguém que seja desempregado ou não exerça nenhum emprego aí, essa pessoa tem direito, né, no mínimo, a esse salário mínimo de pensionamento. Então, vejam, o que é o consentimento informado? É uma forma de respeito à dignidade do ser humano. Eu só posso
admitir que intervenham no meu corpo com a minha vontade, com o meu assentimento, com o meu consentimento. E esse consentimento, após, evidentemente, eu recebi as informações pertinentes do médico. Não um curso de medicina, mas aquelas informações pertinentes. Agora, senhores, vejam como essa situação da autonomia da vontade, ela acaba também lançando reflexos na nossa responsabilidade civil. O que tem havido? Hoje, os tribunais, a começar pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que até fiz um acréscimo aí a esse capítulozinho, um tópico, aí desse responsabilidade civil dos hospitais que eu escrevi, eles têm admitido a recusa. Vejam, todos nós conhecemos a questão das diretivas antecipadas, aquele chamado testamento vital, living will, em inglês, que seria uma vontade antecipada. Mal traduziram para o português como testamento vital. Quer dizer, foi um negócio meio esquisito, que o testamento é a disposição de última vontade daquele sujeito que morreu. Né? Nós vamos ver, né? Abriu o testamento. O que ele deixou aí escrito como testamento? Agora, aqui não. Aqui a pessoa, no pleno gozo das suas faculdades mentais, vai aí num tabelionato, eles têm modelos, né? Lá em Curitiba já tem mais de 80 testamentos vitais registrados lá nos tabelionatos de Curitiba, e diz o seguinte: se eu estiver numa situação de fase terminal de uma doença incurável, eu não quero que haja prolongamento da minha vida por meios artificiais. O médico está proibido de qualquer espécie de suporte vital artificial. Quero morrer no tempo certo, quero morrer na minha hora. Moral da história: o médico tem que observar esse testamento vital. Ele só deixará de cumprir esse testamento se, eventualmente, alguma disposição ali no testamento contrariar o Código de Ética Médica. Só que, não havendo essa colisão, esse choque com o Código de Ética Médica, o médico tem que obedecer aquilo que está escrito. E os tribunais têm entendido que a autonomia da vontade chega a esse ponto. Mais ainda, alguém, como aconteceu lá no Rio Grande do Sul, tem que sofrer uma amputação de um pé. Tem um tumor, uma formação tumoral, e o pé necrosado, e aquela infecção pode se espalhar pelo corpo todo e matar o cidadão. Fala, meu companheiro, a única maneira de evitar a sua morte é cortar o seu pé. Eu não quero que cortem o meu pé. Eu não permito que amputem esse meu pé. O médico procurou o Ministério Público pediu ao juiz uma permissão para que ele fosse compelido, aquele paciente, a aceitar a amputação do pé. O juiz negou. Foi para o tribunal um desembargador do Rio Grande do Sul, já com antecipação de tutela recursal, já negou a antecipação, mantendo a decisão, dizendo: há um laudo psiquiátrico nos autos que demonstra o pleno gozo das suas faculdades mentais do paciente. Ele não tem nenhuma espécie de desvio mental aí, ou coisa parecida. E se ele não quer cortar, ninguém pode compeli-lo a aceitar essa mutilação, essa atividade mutilatória da medicina. Ele morreu, o cidadão. Porque não cortaram o pé, efetivamente, o que o médico previu, aconteceu. Né? Acabou se espalhando aí uma infecção pelo corpo e matou o cidadão. Qual outra consequência? Testemunhas de Jeová. Então, senhores, vejam, quando eu escrevi a minha dissertação aqui em Londrina, né, lá nos idos de 93, grande maioria aqui do plenário nem havia nascido naquele tempo, 93. O meu brioso Dr. Zé Ricardo era um garboso acadêmico de direito aqui na UEL. Então, senhores, vejam o que aconteceu. Eu escrevi, falei, olha, em países como a Inglaterra, a vontade do paciente é respeitada. Então, se ele diz: eu não quero transfusão por motivos religiosos, eu não posso me contaminar com sangue impuro de animais. Aí no caso, com apoio em certas passagens da Bíblia que vedariam essa alimentação com sangue impuro de animais. Então, sangue de um outro ser humano, eu não poderia... É possível uma autotransfusão, né? Mas se a pessoa perdeu muito sangue, você pode imaginar uma senhora aí, uma mulher, após uma cesariana, que sobrevém uma grande hemorragia, 8
8 bolsas de sangue já se foram e a hemorragia não para. O médico faz uma esterectomia, tira o útero e continua a hemorragia. Quer dizer, a única maneira, cara, é o sangue, porque a única substância que transporta oxigênio é o sangue. E os adeptos dessa fé religiosa não querem a transfusão. Daí eu disse lá, falei, olha, o médico, se fizer a transfusão contra a vontade, não estará cometendo crime nenhum. Falei isso. Hoje, os senhores vejam, pela evolução dessa teoria nossa, da autonomia da vontade, o que acontece? O médico tem sim que obedecer à emanação de vontade do paciente. Se ele diz, eu não quero transfusão, ele deverá não fazer a transfusão. Evidentemente, essa situação, ela não opera efeitos aí em relação à criança, ao incapaz. Claro que o médico, daí sim, o pai não pode dizer, eu não quero a transfusão para o meu filho. O médico vai fazer, e aí sim, não estará cometendo crime nenhum. Agora vejam, um fiel, né, que eventualmente seja ali, ele tem que deixar a igreja, porque ele está em pecado. Ele poderia, contra esse médico, que contra a vontade dele efetua a transfusão, ele poderia mover uma ação de reparação de danos morais, teoricamente, né? Eu também nunca tive notícia aqui no Brasil desse tipo de demanda. Agora, no crime, houve. A mãe e a avó não queriam deixar que o médico efetuasse a transfusão na criança, no filho e neto, né, das duas ali. O médico transfundiu e o que aconteceu? Omissão de socorro. Foram condenadas em primeiro grau por omissão de socorro. Tanto a mãe quanto a avó. E o Tribunal de Alçada Criminal em São Paulo deu provimento à apelação e absolveu as duas. Entendeu? Levou em consideração, né, esses argumentos religiosos e tal. Disse que elas, em sã consciência, não teriam cometido crime, não houve dolo e tal, e absolveu as mulheres. Agora, senhores vejam, é um reflexo também atual aí dessa questão da autonomia da vontade, né, que vai... os senhores viram que as testemunhas de Jeová constantemente procuravam pareceres jurídicos, e aí os nossos tribunais estão entendendo que se eu sou maior, capaz de manifestar minha vontade, e não quero, me recuso, eu tenho todo o direito de dissentir. E o que se disse também num desses acordos aí do Rio Grande do Sul, que se existe o direito à vida, ninguém pode me obrigar a me manter vivo. Então não existe uma obrigação a mim imposta de que eu me mantenha vivo. Então veja, alguma coisa que num primeiro momento não entra muito na nossa cabeça, não soa bem, principalmente para o médico que está aí treinado para salvar vidas, né, e não deixar que as pessoas, de alguma forma, faleçam, morram. Mas os senhores vejam que é essa autonomia da vontade. Um outro aspecto que eu gostaria de chamar a atenção dos senhores, também quanto a essa autonomia da vontade, aí no tocante ao paciente, né, ter respeitada a sua manifestação de vontade. Vejam, não disse, mas vou dizer agora, lá no início, naquela questão do desligamento dos equipamentos. O que o médico tem que fazer é deixar o paciente num estado confortável. Ele pode desligar o equipamento. Está lá o sujeito em estado de coma, né, inconsciente, incapaz de manifestar sua vontade. Outra coisa, há uma resolução do CFM que autoriza essa ortotanásia. Então, esse desligamento dos aparelhos. O médico poderá desligar os aparelhos. Então, vejam, nesse caso, o médico deverá manter esse enfermo alimentado, aquela alimentação parenteral, né, aquecido, sem passar frio, né, e de uma maneira confortável. Quer dizer, não se pode também tirar todo o suporte vital e deixar a pessoa sofrendo. Mesmo inconsciente, né, a gente vê lá o sujeito, né, com frio danado, tremendo de frio, roxo de frio, tá, isso até acelera mesmo a morte, passa a ser mais que ortotanásia, né, quase um homicídio aí do cidadão. Um outro aspecto que eu gostaria de dizer aos senhores, ainda sobre essa questão da autonomia da vontade, deixe-me ver aqui, essas diretivas antecipadas, aqui no Brasil não há lei, não há norma
né, que tenha sido editada aí pelo nosso Congresso, que discipline essas diretivas antecipadas. Mas também há a resolução do Conselho Federal de Medicina que diz lá os contornos gerais da diretiva antecipada. Ainda quanto à dignidade do ser humano, e aqui eu vou fazer uma conexão do tema dignidade do ser humano com esse aspecto da perda de uma chance de cura ou de sobrevivência. Senhores, vejam, houve um caso lá que os senhores todos devem ter conhecido, e eu acabei mencionando e reproduzindo o acórdão aí no meu livro, desse Responsabilidade Civil dos Hospitais, em que uma criança foi levada a uma UTI pediátrica de um hospital que não atende pacientes do SUS. E o médico que levou a criança, com os pais, né, o pai e mãe, e a criancinha de 8 meses, levou uma liminar que ele havia extraído da internet, que o juiz havia concedido a liminar para a internação. Só que, no início da noite, ali pelas 8h30, 8 horas da noite, quando os pais procuraram o médico falou, conseguiram, o estado de saúde da criança está se deteriorando rapidamente. Nós temos que levá-la, então, lá para Brasília, nesse Hospital Santa Luz. Moral da história. O médico telefonou, alguém que o atendeu lá, uma plantonista, uma médica, falou, pode trazer a criança. Quando ele colocou na ambulância a criança e levou para lá, não deixaram nem sair da ambulância, descer da ambulância a criança. Dizendo, aqui, não, essa criança não vai ser internada. Primeiro, aqui não é hospital do SUS. Não tem convênio, nem credenciamento e não atendemos SUS. Segundo, essa liminar que o senhor obteve na internet não tem fé pública. Não tem aí a assinatura do juiz, não tem oficial de justiça para dar cumprimento a essa liminar. Isso para nós não significa nada, um papel pintado aí. Alguém pode criar um documento desse. Moral da história, tiveram que pegar a ambulância e voltar para o hospital lá de Taguatinga, que não tinha recursos para tentar reverter aquele quadro gravíssimo de saúde da criança. Morreu a criança ali pelas 2h30 da madrugada, morreu a criança. Os pais moveram uma ação de reparação de danos em face desse Hospital Santa Lúcia, de Brasília, que não atendeu a criança. A demanda foi julgada improcedente em primeiro e segundo graus. O juiz com esses argumentos. O hospital não era obrigado a atender SUS e também aquela liminar era uma liminar que não tinha autenticidade, não se revestia daquela força probatória necessária a um documento oficial. Foi para a STJ. O ministro Ricardo Vilas Boas Cueva foi o relator. Ele primeiro fez uma bela digressão sobre essa norma de conteúdo, às vezes programático, de vez em quando mais efetiva, de que a saúde é um direito de todos e dever do Estado. Mas naquele caso específico, ele entendeu que, até por uma questão de humana compreensão, uma questão de humanidade, né, o hospital, pelo menos ter tentado alguma coisa ali, mesmo que não internasse essa criança num leito de UTI pediátrica, mas providenciado alguma espécie de socorro com mais recursos, né, num hospital grande, um hospital bem equipado de Brasília, o hospital não fez absolutamente nada. Então, em função dessa inação absoluta do hospital, o que fez o ministro? Ele deu provimento ao recurso especial para conceder uma indenização pela perda de uma chance, porque aquele hospital subtraiu a chance de cura ou de sobrevivência daquela criança. E deu 50 mil reais para o pai e 50 mil para a mãe, 100 mil reais de danos morais. Então, os senhores vejam que é uma questão interessante, né? Essa questão de o hospital, por questões administrativas, recusar. Os médicos antigos, dizem que a atividade médica tem que se fundamentar em 3 Hs: humildade, honestidade e humanidade. Então, na verdade, eu acho que isso resume bem aquilo que, dentro, né, desse aspecto até ético da atuação da medicina, ou sobretudo ético da atuação da medicina, é o que a gente espera de um médico, né? É um sujeito humilde, aquela humildade científica, sabendo que ele não tem onipotência, não é senhor da vida e da morte, né? A honestidade, isso é sempre um comportamento que aqui nós denominamos, né, revestido da boa-fé objetiva em relação aos seus pacientes e familiares dos pacientes, e, sobretudo, um sentimento humano, de humanidade, de compreensão, né? Principalmente as pessoas desvalidas, essas pessoas mais pobres. Então, vocês vejam que
permeia a questão da responsabilidade civil também esse respeito à figura do paciente, né, a autonomia da vontade do paciente. E, de uma certa forma, nós verificamos que os nossos conceitos jurídicos de responsabilidade civil, aos poucos vão se atrelando e absorvendo, né, esses conceitos, de forma que a gente examine essas questões, não só com um olhar apenas jurídico, essencialmente jurídico ou médico, né, mas também esse olhar, tendo como, né, um farol a nos iluminar aí, o respeito ao ser humano, a dignidade humana, a compreensão desses dramas, principalmente do ser humano, né, profundamente fragilizado pela doença. Eu também pensei em falar alguma coisinha aqui para os senhores, muito rapidamente. Eu, quando faço aqui a minha anotação, a minha letra, até 5 minutos depois, eu leio. Depois de 5 minutos, nem Deus lê aqui, né? Então, a coisa aqui é complicada. Então, os senhores vejam bem, a última observação que eu gostaria de fazer aos senhores, vou dividir uma preocupação aqui com o auditório, né? Sobretudo com os meus queridos colegas juízes de direito que aqui se encontram. Eu estou lá numa Câmara Criminal, primeira Câmara Criminal, e julgamos, evidentemente, a nossa competência. Vocês todos sabem que a competência no Tribunal de Justiça aqui do Paraná, ela se especializou, né? Então são 5 câmaras criminais. A primeira julga crimes contra a pessoa, exceção feita aos crimes contra a honra. Maria da Penha. Então toda essa temática aí de violência no ambiente doméstico vai lá para a nossa Câmara. Somos o 2º grau da Justiça Militar Estadual. Então, por exemplo, um soldado é condenado, um oficial é condenado, ou julgado indigno de pertencer ao oficialato aí num conselho de justificação. Quem apela para quem? Lá para a nossa Câmara que examina. E nesses crimes contra a pessoa, né, sobretudo ali, homicídio, né, recurso antidistrito, de pronúncia, apelação aí de decisão do júri, então vai lá para a Câmara. Homicídio culposo do médico, vai lá para a nossa Câmara. Julguei um dia desse lá, um médico aqui de Londrina, foi acusado de homicídio culposo. Aí, numa unidade de pronto atendimento, uma senhora chegou meio-dia com dores nas costas, dores lombares, e recebeu uma ficha verde, né, aquilo indicativo de que ela não tinha urgência no atendimento dela. Não era um atendimento de emergência, nem de urgência. E que hora o médico foi atendê-la? Na ordem normal ali, SUS, né? 3 horas da tarde. Então ela chegou, o médico viu, falou, olha, essa dor lombar não especificada, vou recomendar à senhora aqui prescrever um analgésico e tal. A mulher saiu da unidade de pronto atendimento, atravessou a rua, tinha uma lanchonete, evidentemente com fome, né, coitada, vai ver que tinha saído bem mais cedo de casa para chegar, e pediu lá um salgadinho, aquilo que a gente brincando chama de Jesus me chama, né, coxinha e tal, e ali, coitadinha, Jesus chamou mesmo. Ela comeu o salgadinho, sentiu de novo aquela dor intensa, foi a conta de atravessar a rua para voltar para o hospital e caiu morta, morreu a mulher. O nosso colega aqui entendeu que teria havido negligência do médico. O médico negligenciou o atendimento a essa senhora. Deveria ter encaminhado para o exame complementar e aí por diante. A mulher estava, né, corada, não apresentava qualquer outro sintoma, só aquela dor, falando bem, quer dizer, não tinha, assim, visualmente, nenhum outro sintoma a não ser a dor, né, que poderia ser uma dor lombar. Ela até falou um histórico lá de alguma coisa que teria motivado aquela dor. Já haveria uma causa para a dor, não especificamente uma causa de origem cardiológica, que era o caso. A mulher estava infartada, e naquele momento infartou e morreu. Tá vendo? Lá na Câmara, a Câmara olhou aquilo e entendeu que o médico não teria outra coisa a fazer. Quer dizer, ele não poderia, havia muita dúvida se qualquer atitude dele poderia impedir a morte dessa mulher. E como os senhores sabem, em dúbio pro réu, o tribunal deu provimento à apelação e absolveu o médico. O que tem acontecido lá no tribunal? Só dei um exemplo para os senhores entenderem como se julga ali, porque os médicos chegam lá nessa primeira Câmara Criminal, lá onde eu atuo. Médico anestesiologista,
uma senhora, esposa de um outro médico, vai fazer 4 cirurgias plásticas no mesmo momento, mesmo tempo, né, cirúrgico ali. Primeiro, uma lipoaspiração, uma colocação de prótese mamária, né, abdominoplastia, dar uma alisada no abdômen e tal. E quarto, uma rinoplastia, acertar a linha do nariz. O cirurgião plástico fez a primeira cirurgia, a lipoaspiração, tranquila. Está lá o anestesista, anestesiando. Segunda cirurgia, prótese, tranquila. Quando ele está na abdominoplastia, a paciente fica meio curvada. E ele atrás da paciente, o anestesista. E o médico na frente ali, né, cortando e arrumando ali e tal. Dali a pouco soa alarme, aquela campainha do oxímetro. Aquele barulho, né, que tem algum problema com a oxigenação do sangue da mulher. Está vendo? Ela não está respirando, algum problema. Uma reação alérgica e tal. Cadê o anestesiologista? Tinha saído da sala. E o médico não viu, o cirurgião plástico não viu, porque ele estava atrás da mulher. Quanto tempo fazia? Um tempo indeterminado, entre 20 e 40 minutos, que ele foi acompanhar a vistoria da renovação do seguro do carro, vistoria do carro. E o que aconteceu com a mulher? Veio lá uma outra anestesiologista, tentou, tal, recomeçaram a cirurgia, começou a tocar de novo o negócio, daí pensaram antes que era um defeito, e a mulher, hoje, se encontra em estado vegetativo. Nunca mais teve qualquer reação. Ficou totalmente descerebrada a mulher. Só não morreu, mas está em estado vegetativo. O que aconteceu? A juíza lá em Curitiba condenou esse anestesiologista por lesão corporal gravíssima com dolo eventual. Qual foi o dolo eventual? Então, os senhores todos sabem que o dolo eventual tem 2 momentos. Um momento, que é aquele momento representativo, quando a pessoa vislumbra o que pode acontecer. Segundo momento, com o dolo eventual, é o momento volitivo. Ela aceita o que pode acontecer. Eu pergunto a vocês, um anestesista, por resolução do Conselho Federal de Medicina, diz que a vigilância tem que ser permanente à cabeceira do paciente. Ele não pode se ausentar da sala de cirurgia. Por isso também é que se proíbem anestesias simultâneas. O cara foi anestesiando uma sala aqui, correr, vai na outra, tal. Porque a vigilância tem que ser permanente. Ele sabe disso desde os bancos acadêmicos, depois na residência de anestesiologia, depois pelas resoluções do conselho, ou pela resolução que ele tem que conhecer. E ele, quando saiu da sala, deixando a paciente entregue à sua própria sorte, é evidente que ele anuiu aquele resultado que poderia ocorrer, ocorreu. Né, que seria a morte ou essa circunstância de a senhora, a paciente, permanecer aí nesse estado permanente de coma, né, a vida vegetativa. E eu confesso aos senhores que entendi correta a decisão da juíza, a Câmara me acompanhou. Esse é um caso. Esse eu até posso afirmar com convicção que me pareceu que não há dúvida nenhuma quanto ao dolo eventual. Agora veja, e o júri? O médico que é pronunciado por homicídio com dolo eventual. Veja o caso. Cidadão lá em Curitiba, médico, sem especialização nem em cirurgia, quanto mais, né, em cirurgia plástica. Ele dá início a uma implantação de prótese de silicone numa mocinha de 19 anos. E, naquela anestesia superficial, ele tinha que instilar lá umas ampolas de um anestésico, Dormonide, se não me falha a memória. Quantas, pelo peso da moça, quantas ampolas ele poderia utilizar? Quanto frasquinho daquele ali? 2. Quantas ele utilizou? Até quantas poderia utilizar, né, transgredindo aí uma margem de segurança e tal? 4. Quantas ele utilizou? 8. Quer dizer, o cidadão não tinha noção nenhuma de anestesia. O que aconteceu com a mocinha? Morreu em plena mesa de cirurgia. Foi pronunciado. O que vai acontecer? Júri popular, por dolo eventual. E eu confesso aos senhores que eu mantive a decisão, neguei provimento, e a Câmara, né, os demais integrantes do quórum me acompanharam, e vai lá o médico para... É claro, esses casos todos que eu estou citando,
eles estão pendentes de apreciação no STJ. Naquele primeiro caso, o advogado impetrou um habeas corpus para evitar, porque regime semiaberto para aquele médico, então evitar o cumprimento e tal, e depois acabou desistindo do habeas corpus. Mas está lá o recurso especial. Então, senhores, vejam, claro que o STJ pode entender diferente. Agora, eu só queria chamar a atenção dos senhores para essa questão muito importante, né, dessa transgressão aguda, frontal, né, crassa, dos preceitos que regem a profissão do médico. Então, vejam, é claro que esses casos que eu acabo de mencionar, todos, e naquele primeiro do anestesista lá na cirurgia plástica, aquela das 4 cirurgias, já foi condenado também em primeiro grau e em segundo grau, foi mantida a decisão na responsabilidade civil, na demanda indenizatória. Mas, vejam, será que o tribunal foi muito rigoroso com o médico? Será que nesse caso, ele também, isso se enquadraria no figurino da culpa consciente e não do dolo eventual? Então são questões que eu deixo aí para os senhores pensarem. Eu agradeço muito, peço perdão aos senhores pelo desalinhavado aqui dessas considerações, mas é apenas uma maneira, né, dos senhores despertarem a atenção para essa temática complexa. O juiz, ele, quando tem que julgar uma demanda que envolve o médico, ele tem que ter um cuidado muito grande, porque o médico, em princípio, ele nunca pretendeu agir de forma a prejudicar o seu cliente. Ele quer o paciente, quer salvar a vida, aliviar as dores do paciente, mas nunca causar um mal a ninguém. Então a gente sabe que a obrigação do médico é uma obrigação de meio, não de resultado. Sabemos que quão difícil é se estabelecer a culpa médica. Mas nesses casos em que não há dúvida quanto à culpa, evidentemente, sobrevém aí uma condenação. Então a todos, mais uma vez, parabéns à nossa equipe aqui da Escola da Magistratura e a todos que intervieram nessa belíssima organização, ao Zé Ricardo, que é o nosso diretor, e a todos que aqui se encontram, meus queridos colegas juízes e os professores. Então, um abraço a todos, muito obrigado pela atenção. Obrigado.